Olá, gente, aqui é a Rafa Fustanho da Mina Comprava Livros. É um tempinho que eu não falo, não faço resenha pra vocês. Mas é que eu peguei 3 livros, um é mais fortinho, eu tô levando mais tempo pra ler, eu quero fazer mais anotações. O outro eu tô fazendo comparação com o filme, então demorando um pouquinho mais. Mas esse aqui eu li rapidinho, que foi o De Porta em Porta, do Luciano Huck. Se você torceu o nariz, tá se perguntando, Rafa, por que você leu isso? Você é fã dele? Eu tenho uma história, na verdade, né, com o Luciano, não eu exatamente, mas meu pai. Ele trabalhou um tempo, né, no Caldeirão do Huck e tal, e quando eu era mais nova, bem mais nova, a gente bota muitos anos nisso, né, acho que 2004, 2003, quando eu estava de folga, eu trabalhava numa loja e eu ia com meu pai acompanhá-lo. Então, assim, o primeiro ponto é que o Luciano Huck, como pessoa ali, com a produção, inclusive com o meu pai, ele era uma pessoa muito agradável, extremamente simpático, extremamente simples. E pelas tantas vezes que eu já fui acompanhar meu pai, nem todo mundo tem essa simplicidade, inclusive em show e tudo, muitos dá pra sentar, né, e falar a quantidade de artistas que são pedantes mesmo com o pessoal da produção. Então esse é um ponto positivo que eu sempre vi nele. Segundo, eu não vou me envolver na questão política e tudo, porque realmente eu não bato com o que ele pensa, mas esse livro não é exatamente sobre isso, então assim, ele me surpreendeu positivamente. E foi um livro que eu recebi de surpresa, né, do time de leitores da companhia, não foi exatamente um livro que eu tinha pedido. Eu não sei nem se eu pedi pelo NetGalley, mas eu acho que sim, e que a minha mãe tava louca pra ler. Tanto que esse livro aqui agora, hoje mesmo, vai pra casa dela, porque eu pedi, mãe, eu vou fazer a resenha e tudo, né, que eu tenho que fazer, mas depois eu dou pra você. Porque meus pais são muito fãs e minha mãe e meu pai assistem o programa dele, assistiam o antigo, assistem o novo que ele tá fazendo lá no lugar do Faustão, enfim. Mas sobre o que é esse livro? É interessante. Primeiro que o próprio Luciano já se desculpa diversas vezes aqui no livro por ser uma pessoa privilegiada, por ter vivido nos Jardins, que é uma espécie de Zurique paulista, né, brasileira, por ter vivido longe da realidade do país. Ele sabe da torceção de nariz, essa palavra nem existe, mas enfim, que as pessoas têm quando uma pessoa já é rica, né, ou já é privilegiada de nascença. E não é um privilégio do tipo assim, eu tenho meus privilégios também, eu sou classe média, mas eu não sou uma classe média rica, que frequentou os melhores lugares, escolas mais caras, nada, nem morei no bairro mais caro do Rio de Janeiro. Então, Copacabana é um bairro, né, desde o pessoal bem humilde até um pessoal mais rico, mas é o pessoal que mora na Atlântica ali, enfim, coisa que eu nunca morei. Bom, e aí eu gostei da forma como é apresentado alguns capítulos pra gente, principalmente porque aqui ele vai falar muito sobre a pandemia e sobre visões diferentes de outros filósofos, palestrantes e tal, inclusive de um rapaz chamado Douglas que tem um projeto muito bacana em São Gonçalo. E eu destaco esse projeto porque é um rapaz, lógico, né, de uma comunidade, eu esqueci o nome da comunidade, mas enfim. E São Gonçalo, gente, é um lugar muito, não é grande, mas é muito populoso, né? Muita gente mora em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, foi aqui em Niterói, na verdade, mas no estado, né, do Rio. E esse rapaz, ele teve um pai que era assaltante, uma mãe que era traficante, e ele pega o pouco de salário que ele recebe, que é um salário mínimo, para fazer a diferença de outras pessoas para poder alcançar seus sonhos. Então essas histórias são as histórias que a gente, quando pega uma biografia, a gente fica, nossa, a gente se comove e tal. Ou igual do Gil que eu li, porque, poxa, o cara veio de baixo. E quando a gente pega a biografia de alguém que já nasceu, né, rico, ficou mais rico ainda, casou com uma mulher rica, linda, né, e que os filhos nem sabem o que é pobreza, a gente fica meio, pra que eu vou ler isso? Mas enfim, pra mim, eu já tinha visto uma reportagem e 2 pontos aqui eu achei muito importantes da questão de como mesmo você tendo dinheiro, muito lógico, né, gente? Aí a gente vai para uma página 2, mas só para começar aqui. Muitas vezes você não consegue ter controle da sua vida. Você pode ter tudo na mão, mas um desastre, uma coisa assim, você não tem como prever. E ele conta em 2015 sobre o avião que ele estava com a família inteira e que o avião praticamente, né, ele não caiu exatamente, mas ele fez um pouso forçado, e a família, ele tinha quebrado a vértebra, a família achou que ia morrer. E eu lembro de uma reportagem dele onde ele dizia que ali foi o segundo pior dia da vida dele, porque ali ele olhou pro lado e pensou, se morrer vai morrer todo mundo. Mas quando o filho dele se acidentou anos depois de wakeboard, acho que foi o Benício, e teve o crânio lá esmagado, aprofundado, não sei como é que fala o nome, ele se sentiu muito impotente, porque ele viu a mulher dele rezando, horas e horas durante a cirurgia, mas aí também entra um privilégio, porque graças a Deus o menino tá vivo, não desejo nada de mal, Deus me livre, que eu não sou assim, mas ele também teve ali o melhor cirurgião, que é o Niemeyer ali, então assim, o dinheiro faz diferença
boa parte das vezes, né, na vida, mas algumas coisas não estão no nosso controle. Eu acho que ler esse livro se a pessoa odeia, não gosto, não vou com a cara, não deveria nem pegar, né, só pra falar mal. Mas eu tive uma visão, assim, não de fã, eu não poderia dizer que eu sou fã dele, né? Porque eu não vejo os programas dele. Eu acompanhava o Caldeirão, não, eu acompanhava o H, olha, quando eu era muito, muito nova. E um programa que, assim, na época a gente não discutia muita coisa, né? Porque ali era muito usado o corpo da mulher, a tiazinha feiticeira, não, né, um abuso ali do corpo feminino, mas a gente achava graça daquilo, a gente gostava. Nós mulheres a gente amava a tiazinha feiticeira, sabe? Então, assim, a gente não tinha essa visão do tipo, está sendo explorado alguma coisa. Então, pra mim, foi muito interessante essa leitura. A questão toda que ele apresentou também, da pandemia, dos pensamentos dele. Falou mal do Trump, falou mal do Bolsonaro. A gente sabe que ele é puxado ali, né, pro lado do PSDB. Mas, de qualquer forma, mas que não haja totalmente neutralidade no livro, foi um livro que eu gostei de ler, de conhecer. Eu recomendo para quem gosta do apresentador, principalmente para quem acompanha os programas dele, né, para saber um pouco mais sobre a vida dele e tal. Eu achei também muito interessante a questão do avô dele. Me lembrou muito meu avô. O avô dele veio da Polônia, depois foi pra... Se você errar alguma coisa, desculpa, gente. Foi pra Buenos Aires, depois tentou ir pro Uruguai, mas acabou vindo pro Brasil, pra Santos. E ele fugia desse antissemitismo, porque eles são judeus, né? E o meu avô, ele sempre contava, a gente é católico, né, a família veio da Itália, e que os italianos aqui no Brasil passavam por muito preconceito, ele era atacado na escola, porque o Mussolini era do lado do Hitler, então as pessoas tinham horror, é o contrário. Então aqui, na verdade, as pessoas defendiam, né, os judeus e atacavam os italianos por serem do lado, mesmo que essas pessoas viessem, né, fugidas de lá também por causa da pobreza, por causa de diversas questões. Então foi uma coisa que também me conectou com essa história, porque eu lembro muito do meu avô falando isso, de como foi difícil esse momento, né, de extrema pobreza no Brasil, mas de virem atrás de uma vida melhor e dele passar por todo esse bullying na escola, em tudo que é lugar que ele ia. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui, agradecer a companhia pelo envio do exemplar que vai de presente pra minha mãe, que adora, que tá louca pra ler. Tem fotos aqui dentro, então tem todo, né, o pacote, né, o combo de biografia pra quem curte, tá? Já é a terceira reimpressão, ou seja, super bem vendido, já deve estar nos mais vendidos. Vou colocar o link aqui na caixa de descrição se vocês quiserem comprar, por favor, compre pelos meus links. O link da Amazon funciona também se você entrar e procurar outra coisa e comprar, eu também recebo a comissão e você ajuda demais a manter o canal e eu conseguir fazer promoções, enfim, né? Pagar o básico do básico pra vir aqui falar com vocês todos os dias. Eu vou ficando por aqui, um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.